Marçal, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem que é a liderança internacional que te inspira? Quem que você gostaria de ser de alguma forma comparado? É o Trump? É o Milley? É o Bukele? Quem é que te inspira? De verdade, assim, nenhum deles é tipo inspiração para mim, mas se você for olhar, por exemplo, o Trump na questão de ser um negociador duro, de pautar a mídia, eu acho que a gente é parecido com isso. Não que ele seja inspiração, mas a gente é parecido. Óbvio, né, que ele é o homem mais poderoso do mundo. Já fiquei hospedado, inclusive, na casa dele, quando ele estava lá em Mar-a-Lago. Ele já era presidente, e até fiz aquele vídeo, a imprensa ficou pistola. Deu falando para ele salvar o Brasil, ele falou que gosta do Brasil, depois vocês olham no meu Instagram, tá lá. Eu acho que o Milley, assim, foi para a austeridade que precisa aqui no Brasil. O Netanyahu, que é um cara, né, é um cara do Mossad, de extrema inteligência, então se for pegar todos que a gente já, todos os presidentes, o nível de estratégia e inteligência, o Netanyahu, o Bibi é absurdo. O ser negociador duro e um cara que pauta a mídia e fala o tempo inteiro dele de graça, Trump. E a austeridade, né? Acho que o Bukele, se fosse fazer aqui no Brasil, ia fazer tipo no nível de uma cidade igual Ribeirão Preto, porque o Brasil é um continente. Não dá para fazer o que ele fez do jeito que ele fez. Mas como ele saiu de estado em último lugar na criminalidade para primeiro, o estado mais inseguro para primeiro, e como eu tive lá, tive com o Gustavo, que era o ministro da Justiça, ou é ainda, e fui no Secote, que é o presídio, né? Fui ali fazer o estudo de caso, eu realmente fiquei abismado com a solução de segurança pública. Acho que dá para aplicar muita coisa. Não tudo, mas muita coisa dá para aplicar no Brasil. Muito bem, muito bem. Vitor. Ô, Pablo, já que você falou do Bukele, era até um ponto que eu queria levantar aqui. Bom, o Bukele virou referência internacional com o que ele fez em El Salvador. A criminalidade do Brasil está cada vez mais alta e você acabou de pontuar para a gente que fazer isso no Brasil é praticamente impraticável, porque o Brasil é gigantesco, é um continente. Não tudo, né? Dá para fazer muita coisa. Isso, dá a minha pergunta é nesse sentido. Isso. Perfeito, a pergunta é nesse sentido. O que é possível fazer, então, com o Brasil, pensando num modelo parecido com o do Bukele? Dá para colocar 15 anos de cadeia para quem não tem porte de arma e acabar com essas audiências idiota de custódia. Dá para você criar um super presídio, porque precisa de uma força disso e tem que ter uma percepção de alta segurança. Tem que ter um lugar que nenhum criminoso queira frequentar e pensar, se você entrar ali, você não sai mais. Tem que ter isso, as pessoas têm que respeitar nesse ponto. E não é um lugar onde vai ter socialização, é um lugar onde você vai experimentar o inferno aqui na Terra. E eu digo isso para quem? Não para uma pessoa que sai na mão com a outra, artigo 129, lesão corporal. Não para um carinha que é réu primário, mas para quem quer ser criminoso, faccionado, terrorista. Tem que ter um presídio onde as pessoas falam, não, as pessoas morrem de chorar. Qualquer bandido fala, não, eu prefiro levar um tiro do que ir para lá, né? Dobrar a pena para faccionado. Se o cara realmente viver do crime, é isso que tem que ser feito. Acho que já passou da hora da gente ter um novo Código Penal. O Brasil mudou demais. Eu lembro quando eu fazia direito, em 2005, há 21 anos atrás, eu fui estudar o Código Penal, o artigo 240 estava lá arriscado, né? E ele foi revogado. O artigo 240 do Código Penal era o crime de adultério. Aí você fala para o povo de hoje que adultério já foi crime no Brasil. Então, era crime. Só que, pessoal, o adultério foi crescendo tanto e a doideira foi ficando tão desregulada no país que se não revoga esse crime ia estar quase todo mundo na cadeia, né? Ia ter que fazer o seguinte, os fiéis iam para a cadeia e os traidores iam ficar de fora presos, porque não ia ter como fazer presídio para esse tanto de gente. Engraçado, a população, a cultura foi sendo mudada, principalmente por Hollywood e companhia, e essas novelaiadas da Globo, e o Brasil deixou de ter um crime. Ou seja, nosso Código Penal, que é de 40, precisa de uma reformulação. É engraçado falar assim, eu vou matar bandido, mas quem que é o bandido? O bandido é o cara que acabou de praticar um primeiro ato, um problema emocional do cara, o cara foi lá e deu um tiro na perna do outro, esse cara já tem que morrer. Como é que a gente balanceia isso? Ou seja, tem que ter um código onde mostra delito, contravenção, crime de menor potencial, de maior potencial, crime de faccionado e crime de terrorismo. Assim, imagina os 7 camadas, 7 escadas
E aí todo mundo que tiver de faccionado para cima não tem conversa, vai descer lá pro Secote do Brasil. Aí você pega um lugar onde põe aquele terror, né? Tem que ser no meio da Amazônia, né? Um negócio daqueles assim que o cara que quer fugir vai encontrar 70 sucuri na hora de ir embora. Então tem que ser um negócio onde tem até um brand forte, porque a gente fala do Bukele todo dia, e eu fui lá no Secote, e os caras não comem proteína, velho. E eu fico olhando para aquilo e eu falo, caramba, o cara não dá proteína para os bandidos. Por quê? Para o músculo dos caras não crescerem, para eles ficarem menos pujantes e com menos ideias revolucionárias. Então, lá no Secote, esses prisioneiros, eles são tratados com muito carinho. Trabalho forçado, que é uma coisa que é uma cláusula pétrea, inclusive, que tem que ser modificada. E aí, para isso, tem que ter uma Constituição nova, é um absurdo. O preso não é obrigado a trabalhar, a gente gasta R$ 1.800 por mês com ele e alguns ainda ganham auxílio e reclusão. E não pode, e se ele não quiser, ele não trabalha. É um lugar bacana, tem tratamento dentário, tem tudo. Você tem que colocar o cara do nível 5 para cima para ele encontrar com o diabo aqui na Terra. Para ele falar assim, meu Deus, eu tenho que dar notícia para esse povo de fora para ele vir para cá. Então, até a segurança pública, né, que é o artigo 144 da Constituição Federal, está escrito assim, é dever do Estado e direito de todos. O Estado não está cumprindo com o dever. E o Estado quer tirar o meu direito de me defender. Olha que loucura. É por isso que o Estado está esse caos. A gente tem que dar habilitação para as pessoas que querem se defender e a gente tem que obrigar o agente estatal a defender o povo. Não está cumprindo. Pablo, você já deixou claro, então, que na questão da segurança pública é uma linha claramente de endurecer com a bandidagem, uma linha associada à direita. Eu vou insistir aqui, na área econômica você defende o empreendedorismo, está criticando aí o aspecto da irresponsabilidade fiscal do atual governo, citou o Milei com a austeridade. Você tem algum nome hoje, por exemplo, o Flávio divulgou aí mais gente da equipe, o Adolfo Saxida faz parte, a Daniela Marques, ambos trabalharam com o Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro. Você tem uma espécie de posto Ipiranga, tem algum nome que você está namorando para colocar para conduzir a área econômica, e essa linha seria uma linha mais liberal reformista? É de reforma e tem que colocar uma lupa gigantesca nessa reforma tributária que aconteceu, que eles deixaram as alíquotas para depois da eleição. Não dá para comprometer os nomes agora, né, a pedido das próprias pessoas que elas querem ver você tracionando. Então, assim como foi, como eu tenho experiência, quando eu estava lá batendo 18 pontos, meu secretário da Fazenda, de Finanças, apareceu e começou a dar declarações, que foi o Marco Sintra, um dos maiores do país. E quando você está entregando isso, começa a vir uns bons nomes, né? Então, eu acho que não é hora agora de entregar isso, até pelo respeito dos nomes que eu tenho sondado e conversado, mas que fique aí pela experiência. Quando você está entregando e dando tração, os nomes começam a aparecer. Foi assim que aconteceu na eleição de São Paulo e vai acontecer de novo. Qual o seu palpite para o seu número de intenções de voto aí na pesquisa da quinta-feira? Quero saber. Meu palpite, cara, eu acredito que de primeiro, assim, pode acontecer de estar só na margem de erro, né? Porque está em poucos dias o Brasil, muita gente ainda não sabe que eu sou candidato, apesar do congestionamento de tráfego de dados aí nas redes sociais, em todas as redes. É gente batendo, é gente defendendo. Mesmo assim, metade do eleitorado ainda não sabe. Então, seguindo a lógica, eu vou estar empatado com esse pelotão aí que não rompe. Agora, se for pegar algum recall do que aconteceu na última campanha, acho que provavelmente de 8 a 10 pontos eu posso aparecer. Mas pode acontecer de tudo, né? Porque está inelegível, provisoriamente, pelo jeito que foi de última hora, não construiu essa imagem na cabeça das pessoas, pode aparecer com 1% também. Mas eu acho difícil aparecer com 1%, mas pode acontecer também. Na bolsa de apostas que está proibida no Brasil, você já está com 1%, né? O Renan do Omissão está com 4%, e aí tem o Flávio e o Lula. Então você já está na frente na bolsa de apostas do Caiado, do Zema e dos demais. Mas não é difícil passar esses outros nomes do Omissão também. A pessoa está 8 meses dando entrevista e fazendo coisa e não tracionou, tem que saber que não vai tracionar. É difícil acontecer, não tem uma carta na manga ali, entendeu? Você pode ficar colocando pressão, você vai ver que eu sou um cavalo de guerra. Se alguém não me atrapalhar,
eu não tenho como não crescer dia após dia. Eu falo isso justamente pelas minhas últimas eleições desses últimos 4 anos. Não é por ser influenciador, não é por ter quase 14 milhões de seguidores, não é só isso. É pelo nível de transformação que eu já produzi no país. Ninguém leva isso em consideração. Eu já treinei milhões de pessoas, né, com diversos programas. Tem mais de 140 programas que eu já desenvolvi na internet nesses últimos, desde 2018, para você ter uma noção. Então, existe um ativo disso em pessoas que viram a transformação dessas pessoas. Então, nós estamos falando de milhões de pessoas. Não é só essa sensação. É claro que as pessoas gostam de me ver combativo no debate, gostam de ver essa disrupção. Eu falo com o coração mesmo. Eu não sou personagem, eu falo o que preciso falar. Então, não tem ninguém me guiando, nunca tive marqueteiro, eu espero também não ter. Se esse cara fica mandando você ter uma postura que não é real, eu não curto isso. Eu prefiro seguir aquilo que está no meu coração e por aí vai. Tudo bem, deixa eu passar a palavra para o Vitor, mas aproveitar que o Marçal tocou aqui no nome do Marco Sintra e anunciar, amanhã ele estará aqui conosco, inclusive vai dar uma entrevista exclusiva aqui. Ele não é outra, né? Não estou revelando ele agora, ele foi na candidatura de prefeito. Boa. Perfeito. Pablo, falando nessa questão do marketing, até do Flávio, que o Eric levantou, o Renan Santos chamou você de consultor de marketing do Flávio Bolsonaro. E tem dito várias outras coisas aí, enfim. Como que você reage a essas acusações do Renan, esses pontos que o Renan levanta, que você até já explicou muita coisa, mas enfim, quando o Renan traz que você só está nessa corrida eleitoral para proteger o Flávio. Como que você responde o Renan? Para proteger o Flávio. Só de explicar para você, e falei isso publicamente, o Flávio pode confirmar, não foi ele que me chamou para ser candidato e nem eu pedi para ninguém. Eu tomei essa decisão com o Leonardo, do meu partido, e fui. Com a graça de Deus, que eu não vou negar nunca, que para mim foi quase impossível o que aconteceu. E vai ser uma batalha bem pesada. O fato dele falar isso, ele quer dar uma resposta curta ali, mas a gente já sabe também que ele não está ali para ganhar, ele está ali para pagar o partido, né, que ele conseguiu. Então, acho que ele está ali, ele tem que bater. Você vai ver um cara que é pró-aborto, ele está no palanque com o dirigente do MBL chamando Jesus de retardado. Então, quando você vê esse tipo de moleques, você vê que o Arthur, que é um cara que não foi corrigido por eles, ele e o Renan com o negócio das ucranianas, você vê que esses moleques não têm um pingo de moral, né? Nunca construíram nada. Então, eu vejo eles tipo mamonas assassinas de férias, um negócio assim, saca? É como se fosse o estilo de música, os caras cantando e falando doideira, mas de férias. Ou então o seriado do Chaves em Acapulco. Eu sei lá, o cara nem penteu o cabelo. Esses moleques falam de cogumelo toda hora. Eu não sei o que esses moleques tá fazendo. Eu acho que esses adolescentes de 40 anos aí, o que falar não dá nem para dar validade. Bem, você cunhou omissão, né? Não dá para deixar de rir quando fala desse pessoal que eu conheço o MBL de longa data. Eles estão para tumultuar, concordo.